Pois bem, o Alexandre de Moraes não respondeu à ação do Rumble e da Trump Social lá, né, a ação que está sendo movida contra ele lá na Flórida. É verdade que o governo brasileiro pediu para intervir na ação, né, fez uma petição lá para intervir na ação, mas como a gente explicou no outro vídeo, é uma petição que pede para intervir na ação, não é uma defesa do Alexandre de Moraes. Nem poderia ser, né, porque não faz sentido a PGR fazer defesa de uma pessoa, do Alexandre de Moraes. Ah, mas é uma ação injusta e coisa e tal. Já expliquei para vocês. Aqui no Brasil, de fato, a lei determina que se um agente público faz uma merda, quem responde é a União. Mas isso é uma lei brasileira, isso não é uma lei americana. Né? Nos Estados Unidos a lei é outra. Né? Então, lá o Alexandre de Moraes está sendo acionado, ele na pessoa física. Ele que tem que dar um jeito de responder esse negócio de uma maneira ou de outra. Né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a Rumble e a Trump Social agora pediram a revelia, que ele seja julgado in absentia, como eles chamam aqui, que é a revelia, né? Isso não quer dizer automaticamente que ele vai ser condenado, não, tá? Em tese, você pode ter um julgamento a revelia em que o réu ele ganha a ação, porque o caso é um caso tão absurdo, não sei o que lá, que o juiz fala, não, isso aqui não tem lógica, mesmo o cara não estando aqui para defender, eu vou dar razão para ele, né? Mas a verdade é que isso é raro pra caramba. Geralmente, quando o réu é réu, quando o réu está à revelia, ele perde a ação, né? E vai ser muito engraçado ver o Alexandre de Moraes sendo condenado na justiça americana por alguma coisa que a gente já sabe que ele é culpado mesmo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2026, são 7 da noite agora, e essa notícia foi sugerida por Tributador do Futuro, Espermatozoide Cotista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Rumble e Trump Media pedem que Moraes seja julgado à revelia, né, ou in absentia, como eles chamam aqui, né? O réu não compareceu, respondeu ou solicitou tempo adicional ou defendeu essa ação dentro do prazo prescrito pelas regras gerais de processo civil. A inação do réu é injustificada, né? Então, a gente sabia que ia chegar nisso daí. Não deixa de ser curioso que no momento que o Alexandre de Moraes condenou o Eduardo Bolsonaro à revelia, mesmo o Eduardo Bolsonaro tendo endereço conhecido nos Estados Unidos, ele podendo ser citado dentro das devidas medidas, né, legais, né, através da Convenção de Genebra, lá mandando uma carta rogatória, coisa e tal, mesmo podendo fazer tudo isso, o Alexandre de Moraes optou por citar ele por edital, que é uma coisa que não se justifica quando a pessoa tem endereço conhecido, né? E daí considerou que o Eduardo Bolsonaro era réu à revelia e condenou o Eduardo Bolsonaro. Vai ser muito curioso a mesma coisa acontecer com Alexandre de Moraes aqui, né? Então tá aqui, ó, Trump Media e Rumble pedem que Moraes seja julgado à revelia. Tá aqui a carta do Martin De Luca, que é o advogado da Trump Social, né, e do Rumble nesse caso, né? Então essa manhã a Rumble e a Trump Social pediram à Corte Federal da Flórida para entrar em default, como eles chamam, né, que é justamente a revelia, né? No caso do Alexandre de Moraes, né? Moraes foi propriamente servido por um método autorizado pelo juiz. Passou-se o prazo de 21 dias que foi dado para a resposta, ele não apareceu, não respondeu, não pediu por mais tempo, não fez nada. O governo do Brasil tentou intervir na última hora, mas deixou claro que ele não representa Alexandre de Moraes. Então, no caso do Alexandre de Moraes, é revelia mesmo. Você pode até entender que o governo brasileiro entrou na ação como amicus curiae ou como interventor nesse caso, né? É aquele caso, como eu expliquei para vocês, uma ação tipicamente ela tem uma parte autora, uma parte ré e o juiz que faz a relação processual ali, que vai decidir quem está certo, se é o autor ou o réu, né? Mas uma ação pode ter outros interventores, outras partes interessadas nesse caso, que não necessariamente são o autor, nem são o réu, mas que também teriam algum efeito do resultado final desse julgamento. Então, o governo brasileiro entrou com esse papel, tá? É verdade que o governo brasileiro também tentou anular todo o caso, ele entrou com esse papel de interventor. Então, o interventor, da mesma forma que o autor ou o réu, ele pode peticionar no processo, pode pedir coisas no processo, né? E daí o governo brasileiro pediu para extinguir a porra toda, alegando
aquela papagaiada toda que ele estava agindo como um juiz da Suprema Corte, então que deveria ser processado o governo do Brasil e coisa e tal, o que é uma lorota, não é verdade, a gente sabe disso, né? Isso é verdade na lei brasileira, mas não é verdade na lei americana. E lembra que os crimes que o Alexandre de Moraes está sendo perseguido, ele cometeu na Flórida. Ele ordenou que empresas dos Estados Unidos sancionassem ou censurassem e fornecessem informações de americanos nos Estados Unidos. Quem interviu na soberania de outro país não foi os Estados Unidos interferindo na soberania brasileira. Foi o Alexandre de Moraes interferindo na soberania americana, né? Então aqui, ó, e o Martim de Luca, ele chama atenção para um outro problema, que eu já deixei isso claro, né? Essa briga do Trump e dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes é principalmente porque o Alexandre de Moraes é, antes de mais nada, um burro, né? Um simplório, um cara meio brucutu da vida, né? Ele se acha muito durão, não, porque eu sou o Xandão, eu vou mandar, eu vou acontecer, coisa e tal. E ele não percebe que no grande esquema das coisas, ele é um simplório, né? Ele é um cara meio burro, né? Meio tapado, né? E a prova disso mais concreta é que ele fez um monte de merda nesses processos todos. Se ele não tivesse feito tanta merda, seria muito mais difícil a gente conseguir lutar contra ele, tá? Enfim, mas felizmente ele fez essas merdas todas. E o que acontece? O governo americano está muito interessado em acabar com essa brincadeira de justiça extraterritorial na questão de censura, né? Vários países do mundo, a esquerda no mundo inteiro está perdendo força. E eles acham que não, que temos que calar a internet para fazer o povo voltar a gostar da esquerda. Não, meu amigo, nunca mais o povo vai gostar da esquerda, porque não tem como botar as coisas dentro de novo na caixa de Pandora depois que ela foi aberta, né? Mas esse pessoal continua insistindo nisso, né? E eles acham que não, que fake news e não sei o que lá, que vai fazer diferença, que vai acontecer, que se a gente fizer acabar com as fake news, que o pessoal vai voltar a gostar da esquerda. Lorota, a esquerda é quem mais faz fake news no final das contas, né? Mas enfim, aqui, ó, em todo mundo, governos estão cada vez mais tentando regulamentar a liberdade de expressão além das suas fronteiras. O que é diferente sobre o caso de Moraes é que um oficial estrangeiro pode agora ser declarado condenado na justiça americana. Ou seja, eles estão fazendo isso porque o caso do Alexandre de Moraes é um caso tão idiótico, tão burro, do tamanho burrice do Alexandre de Moraes, que ele vai ser condenado e vai servir de exemplo para que outros processos que estão seguindo um caminho semelhante não sigam o mesmo caminho, né? Eu falei sobre esse caso aqui do 4chan e da Inglaterra, já falei sobre isso em outros vídeos no passado, né? O 4chan é um site anônimo, de fórum anônimo. Você não precisa dar seu nome. Você entra lá e começa a falar com outras pessoas sem dar o seu nome, né? E é lógico, como você pode imaginar, sai um monte de besteira. Racismo, nazismo, sai um monte de merda lá, porque ninguém bota o próprio nome lá, né? É diferente do Twitter. Do Twitter você pode escolher um nome diferente, coisa e tal, mas se o pessoal quiser, eles acham que é você. Porque para você fazer o seu registro no Twitter, você precisou fornecer ou um telefone ou um e-mail, e eles podem correr atrás desse e-mail, atrás desse telefone, podem correr atrás do IP da máquina e podem chegar em você. O 4chan, se você acessa ele através de uma VPN, é meio que não tem como o pessoal saber quem é você, porque, né, o IP vai dar da VPN e você não tem que dar e-mail, não tem que dar telefone, não tem que dar nada, você pode comentar lá diretamente. Então, o pessoal da Inglaterra não gosta disso. Ah, que tem que proibir, não sei o que lá. Aí o que o 4chan fez? O 4chan proibiu a Inglaterra. Usuários da Inglaterra não conseguem acessar o 4chan. Pronto, resolvido o problema. Estou de acordo com a lei inglesa, né? Aí o que acontece? Alguns usuários estão usando VPN e da Inglaterra estão acessando o 4chan usando VPN. Aí o governo da Inglaterra diz que o 4chan tem que ser punido por isso, porque o 4chan está deixando VPN. Olha, que porra é essa? Quem está usando VPN é o cara da Inglaterra. O 4chan não tem nada a ver com isso, né? Enfim, eles estão querendo esse mesmo tipo de coisa. Então, no final das contas, essa ação contra o idiota simplório do Alexandre de Moraes vai acabar colocando um precedente que vai ser usado nesses outros casos também, para ter juízes idiotas do resto do mundo que acham que podem censurar coisas nos Estados Unidos ou em outros países só porque estão doloridos, estão com um cozinho dolorido por causa da internet, né, por não entenderem como é que funciona a internet. E daí vou ter esse aviso no caso, né? Aí tá aqui, ó, tá aqui a coisa processual. Se você vê aqui todo o andamento aqui do processo deles, no final tá aqui já justamente esse último PDF aqui, que é esse PDF aqui, que é justamente o pedido da... Não, esse aqui, desculpa. Esse daqui é o PDF em que a República Federativa do Brasil pede para intervir como parte do processo, né?
O juiz ainda não julgou, mas essa coisa aqui tem um monte de pedidos aqui, tá? Ele pede que não sei o que lá, que o Brasil é uma raiz interessada e que o Alexandre de Moraes tem direito à imunidade como oficial estrangeiro e não sei o que lá, e faz o argumento aqui para o Alexandre de Moraes não ser processado. O juiz ainda não decidiu sobre esse caso aqui, tá? Mas, ao mesmo tempo, o pessoal aqui já, os plaintiffs, né, os autores da ação, o Rumble e a Trump Media, eles já pediram a decretação do default, ou seja, da revelia do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não fez nada, então isso tudo aqui vai para o juiz agora, e o juiz vai decidir se dá a revelia, se diz que o Brasil vai intervir, não vai intervir, se aceita os argumentos do Brasil ou não. Eu acho que não tem por que aceitar os argumentos do Brasil, são argumentos idiotas, mas vamos ver o que o juiz vai decidir, né? Então, essa é a situação. E é uma situação bastante preocupante, tá? Porque, aqui, ó, o Rumble e a Trump Media pediram a condenação imediata do Moraes. Não, aqui tá errado, tá? Esse aqui é o pessoal que acha que revelia significa condenação imediata. Como eu expliquei para vocês, revelia não implica em condenação do réu, tá? O réu revel, o réu que está à revelia, ele geralmente, 99% das vezes, ele é condenado, porque ele não está defendendo, né? Você tem um lado que está argumentando, que está mostrando tudo que está errado, o outro lado não está falando nada, então ele acaba sendo condenado. Mas isso não é necessariamente verdade. O juiz pode, mesmo com todos os argumentos de um lado e sem nenhum argumento do outro lado, o juiz pode olhar para aquilo e olha só, mas isso aqui está muito estranho, eu não vou condenar o cara não. Então a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? O que eles pediram é justamente a decretação da revelia nesse caso, e vamos ver o que vai acontecer, né? Como eu expliquei para vocês, isso não é uma coisa só do Brasil, é um problema mundial. Eles estão aproveitando que o Alexandre de Moraes é particularmente burro para fazer tanta merda assim, para usar ele como um exemplo para outros juízes no mundo, né? Chega a ser engraçado que o advogado do Forchan diz que o governo inglês não entende a internet. Olha que coisa, né? Eu vi falando do Alexandre de Moraes, aqui, do Lula, aqui, do pessoal aqui do Brasil. O pessoal acha, né, que entende alguma coisa, não entende porra nenhuma. Eles querem insistir nesse negócio que eles têm o direito de dar ordem para todo mundo e não sei o que lá. E no final das contas, não adianta, cara. A internet funciona de uma maneira diferente, não é do mesmo jeito que esse pessoal está acostumado aí com a mídia tradicional. E aí fica nesse negócio, né? Enfim, vamos ver o que vai ser o resultado. Agora, é uma vergonha, tá? O pessoal está colocando aqui. Imagina o impacto histórico disso. Um ministro da mais alta corte brasileira declarado em revelia, culpado em revelia num processo desse tamanho, né? Realmente uma coisa vergonhosa para o Alexandre de Moraes, para a justiça brasileira, para o STF, mas é simplesmente a consequência óbvia das lambanças que o Alexandre de Moraes vem fazendo e os coleguinhas dele do STF passando a mão na cabeça dele, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.